Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Edmara Monteiro e estou aqui mais uma vez no canal do YouTube Mulher Intelectual Lê para a gente falar de livro, óbvio, né? Então, dessa vez eu trouxe um livro que eu estou assim apaixonada. E eu comentei até com as embaixadoras do Clube do Livro, gente, eu preciso fazer um vídeo deste livro para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Eu estou falando do livro O Outros da Bíblia, exatamente. Esse livro, ele trabalha a questão da história, fé, cultura dos povos antigos e sua atuação no plano divino. Eu estou tão apaixonada com esse livro que assim, eu estou carregando ele para tudo quanto é lado e falando dele para todo mundo. O autor dele é o André Daniel. E ele é um autor brasileiro, né? Ele mora lá no Rio Grande do Sul, é historiador, fez teologia, né? Da Faculdade Este, né? Que a faculdade é a maior referência hoje no Brasil, a Este, né? Lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no que diz respeito à teologia, ciências das religiões. A Este hoje ela é a top 10, né? A número 1 do número 1 aí em teologia, tá certo? E aí eu queria conversar com vocês então, para contar um pouquinho desse livro. Eu fiquei tão apaixonada e fiquei tão, assim, vontade de fazer um vídeo sobre esse livro, porque hoje, né, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo, né, conversa, conhece algum texto bíblico, né, sabe as histórias ali bíblicas. Mas o que as pessoas sempre conversam comigo, por exemplo, e com as pessoas dentro da igreja, escola bíblica, seminário, enfim, é o seguinte: eu não consigo compreender, né, as questões históricas, né? Às vezes eu tô lendo Esdra, aí eu chego em Ageu, tá tendo a mesma coisa, Zacarias fala as mesmas coisas, e eu fico meio perdido, né? E eu não consigo compreender também esse tanto de povo que existia dentro da Bíblia, né? E eu não sei o que os persas, os astecas, os gregos, enfim. E aí a gente tem todas essas histórias de todos esses povos, né, dentro da Bíblia. A primeira coisa aqui que eu achei muito interessante é a linguagem do livro, tá? É uma linguagem fácil, super, assim, tranquila de entendimento. O autor, ele não traz aquele linguajar robusto sobre o livro, né? Então, ele traz uma linguagem de fácil acesso, tá? E a segunda questão é que a gente precisa compreender, e o autor ele traz isso muito claro aqui dentro do livro, o seguinte, que o povo, né, a Bíblia em si, ela conta a história de um determinado povo, né? O povo de Israel, o povo que originalmente foi escolhido por Deus, certo? Entretanto, não existe só o povo de Israel. Existem outros povos que já existiam à face da terra e que, querendo ou não, o povo de Israel teve relacionamento com outros povos. E estes povos influenciaram positivamente, negativamente, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, que é o povo central da Bíblia, né? A Bíblia, ela conta a história do povo de Israel. Entretanto, a gente vê que em vários momentos teve os exílios babilônicos, em vários momentos, né, existiu guerras, né? Então, ou seja, o povo de Israel, ele vivia num determinado local, mas existia outras comunidades. E aqui o livro, ele conta exatamente destes povos, por isso os outros da Bíblia, tá? E dentro desse contexto, ele divide, né, quando a gente pega, né, muito interessante, ele traz o livro, né, todos os capítulos, ele vai contando, cronologicamente falando, todos os povos, né, desde os princípios, e aí facilita até o entendimento da gente compreender o Antigo Testamento e posteriormente o Novo Testamento, porque ele traz uma sequência cronológica. Então ele vai falar bem assim, no primeiro capítulo, né,
Deus entre os outros, onde ele conta a história da humanidade, a Constituição, enfim. E a partir daí, no segundo capítulo, ele traz um capítulo só pensado nos mesopotâmicos, depois os egípcios, posteriormente os cananeus, os persas. E aí nos persas a gente fecha o Antigo Testamento, porque eu consigo pensar desde os primórdios lá, Gênesis, Êxodos, né, enfim, tal. E aí a gente fecha o Antigo Testamento com os persas, e aí ele adentra o Novo Testamento com os gregos e posteriormente os romanos. O que isso nos mostra, né? Isso nos mostra toda a sequência cronológica da Bíblia, né? A gente consegue compreender todos os fatos históricos, culturais, né? As questões das guerras, dos exílios, as influências no que diz respeito da fé, né? Então ele traz isso, que cada povo acabou influenciando dentro do contexto, né, do povo de Israel, o povo que foi eleito, escolhido por Deus, né? E este é o povo central da Bíblia. Ele traz todo esse contexto e nos mostra posteriormente como isso também influenciou no Novo Testamento. E aí ele traz o fechamento do livro Os Outros Entre Nós. Esses outros entre nós estamos falando dos tempos contemporâneos, né? Estamos falando de agora, né? Do século 20, 21. Como é que os outros se comportam dentro desse contexto histórico-social, né? E quais são as representatividades, né? Religiosas para o nosso contexto. Tá certo? Então, assim, eu fiquei super apaixonada por esse livro. Debrucei ele, eu acho que eu nunca li um livro tão rápido em toda a minha vida, mas eu queria muito compartilhar com vocês para que vocês pudessem compreender também, sabe? Porque é muito triste às vezes a gente ler um texto bíblico, né? E não compreender o contexto social, o que está por detrás daquelas entrelinhas, né? Quais são os movimentos ali envolvidos. E o André Daniel, ele traz isso dentro desse livro de uma maneira muito, muito simples, e eu acredito que todo mundo precisa ler. Outra coisa muito interessante é que existem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de fazer uma leitura longa, né? Porque, por exemplo, o livro aqui, deixa eu ver quantas páginas nós temos. O livro ele tem 352 laudas, né? Ou 352 páginas. E o André Daniel, ele traz isso de uma maneira muito bacana através de podcasts, exatamente. Tem uns podcasts e eu vou deixar aqui, né, falando pra vocês onde vocês vão encontrar esses podcasts. Vocês vão encontrar o podcasts no Bibotalk, tá? O site é bibotalk.com e lá você vai encontrar BT Talk, que são os podcasts desse livro. Porque antes dele escrever o livro, ele faz isso muito no prefácio, né? Tem as histórias e tal, os anseios dele, né? Enquanto professor também de teologia e pesquisador, né? Na questão dos doutorados dele. E aí ele começou a pesquisar sobre isso e primeiro ele fez vários podcasts. E foi tanto sucesso que posteriormente aos podcasts, ele então lançou o livro, né, em parceria da Este com a Tomás Nelson, que é a editora, né? E aí ele trouxe tudo isso. E vocês vão encontrar várias coisas desse livro, muito legal. A gente tem, além dos podcasts, né? Tem as redes sociais da editora, e a editora também traz várias coisas assim super interessantes para o livro. Então é isso. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo porque eu fiquei assim super apaixonada, e eu acho que todo mundo precisa ler os outros da Bíblia para compreender a questão histórica desde os primórdios da humanidade, enquanto esses outros povos interferiram literalmente no povo de Israel, e o quanto isso eles agregaram em termos culturais, em termos sociais e também em termos de fé, tá? Então fica aqui minha dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam
ler os outros da Bíblia. Quem não quiser ler, pelo menos ouça os podcasts. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito aí na compreensão do contexto histórico bíblico, posteriormente assim falando. Então, compartilhe o nosso vídeo, assine os sininhos aqui para ativar todos os nossos vídeos, são a cada 15 dias, nós estamos trazendo sempre novidades para vocês. Entre nas nossas redes sociais, visite o nosso Instagram, siga a gente lá no Instagram, a gente sempre traz coisas muito bacanas para vocês. E fique conosco aqui também no nosso canal do YouTube. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.